Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Corporate Innovation Talks. Sou o Marco Perocco, sócio da InnoScience, e hoje a gente vai abordar um imperativo estratégico para os líderes das empresas estabelecidas, a ambidestria organizacional. Historicamente, a gestão foi sempre marcada por dilemas, mas seguramente a competitividade atual depende do saber equilibrar o hoje com a construção do amanhã. Para a gente ter essa conversa, eu tenho meu convidado hoje aqui, meu sócio e pesquisador do tema, Maximiliano Carlomanho. Max, Tudo prazer bem, ter aqui Marco? com você. Legal, legal a gente estar aqui para bater o papo sobre esse que é um assunto contemporâneo, né? De alguma maneira, algumas ideias de gestão elas nascem e têm tração e algumas delas acabam sendo esquecidas, mas essa noção de que a empresa precisa simultaneamente dedicar atenção ao seu negócio existente ao mesmo tempo em que explora novas oportunidades, é um tema persistente, eh, naquilo que a gente vivencia dentro das empresas. Naturalmente, em alguns momentos onde o ciclo econômico é mais recessivo, as empresas tendem a olhar mais para o hoje e menos para o amanhã, mas esse é um tema que nos últimos 50 anos, na realidade ele vai fazer 50 anos agora em 2026, dado que a origem do tema é uma pesquisa de 1976 de um pesquisador chamado Duncan, que identificou a, a distinção de abordagem gerencial para projetos, especialmente projetos de inovação, naquela fase mais embrionária e de ideação das práticas gerenciais necessárias para a fase de escala. E ali então surgiu essa noção de que diferentes contextos demandariam diferentes abordagens gerenciais. E, então esse é um tema muito legal da gente E conversar. você tem pesquisado bastante sobre ele, né? E recentemente publicou um e-book, Ambidestria e Novos Negócios, né? No seu texto, você fala, né? Assim, inovar dentro, criar novos negócios, inovar dentro de uma empresa não é o mesmo do que empreender numa startup, né? E esse conceito, apesar de não ser novo, vem ganhando muita popularidade, né? Por que isso, Max? Por que que a gente tem vivido esse, essa, enfim, essa popularidade recente do conceito de ambidestria? Porque de alguma maneira ficou evidente assim que as empresas não podem abrir mão de criar o futuro, mas o excesso de exploration, que é vamos dizer assim, a A gente nomenclatura já vai entrar nesse. utilizada, pode criar um caos. Assim como o excesso do exploitation pode inviabilizar o futuro da organização. Então, as empresas começaram a perceber que num cenário competitivo de transformação digital acelerada, de novos concorrentes que nascem alavancado por venture capital e crescem com muita rapidez, há tanto uma ameaça em jogo quanto uma oportunidade de usar os ativos que essas empresas estabelecidas têm, como marca, como canal, como relacionamentos, para potencializar novos negócios. E é exatamente nesses momentos de maior desafio macroeconômico e de mercado que esses negócios precisam ser semeados. Afinal de contas, eles têm um ciclo de desenvolvimento que demora algum tempo, e aí no próximo ciclo de crescimento nós não vamos ter semeado nada, não vamos ter nada para colher, né? Muito bom, boa essa analogia. Esse conceito do exploration e exploitation, ele foi criado pelo James Martin em 91, né? Explica melhor para a gente que são esses conceitos. Boa, exatamente. Em 91, esse pesquisador de Stanford, o James March, ele apresentou essas duas visões assim de aprendizagem organizacional, de adaptação organizacional. Ou seja, Hum. o exploitation é tudo aquilo que foca no hoje, que trata do conhecido,
que demanda previsibilidade, eficiência, baixo risco, que normalmente se adequa com uma abordagem de gestão mais top-down, que usa competências existentes. Tá. Enquanto que o É o hoje. é o É o hoje hoje. feito com o conhecido, com uma abordagem de gestão adequada para o conhecido. Ou seja, a colheita. A gente está falando da colheita aqui. A gente está falando da colheita. Boa. Exatamente. E já o exploration, ele tem uma lógica distinta, ele tem uma ambição distinta, ele tem tarefas críticas distintas e quem sabe ele demande até uma estrutura distinta. Por quê? Porque ele trata de descoberta, de experimentação, de variedade, coisas que, de alguma maneira, conflitam com o exploitation. E o insight, até fazendo a ponte para a sequência do tema, esse é o principal insight, é que essas duas lógicas, elas não coexistem de maneira harmônica Sim. facilmente, porque elas demandam competências distintas e abordagens de gerenciais distintas. Mas individualmente, né, a longo prazo, somente o exploitation leva à obsolescência. E se a gente pensa somente no exploration, vai me levar ao caos, né? Eu acho que o conceito central é como que eu equilibro, né, essas duas práticas, né? E você cita também no e-book modelos, né, de como que eu organizo, né, a convivência entre essas duas práticas, né? A gente tem o modelo sequencial, o modelo estrutural, né? E o modelo E o modelo contextual, né? contextual, isso. Fala pra gente um pouquinho da lógica desse modelo do sequencial. Boa. O sequencial parte da seguinte premissa: eu organizo essa incompatibilidade no tempo. Então, há momento de Ora eu faço plantar, um, há ora eu momento de faço colher. outro. Ora eu Tá. faço um, ora eu faço outro. Perfeito. Ou seja, a empresa foca hoje 100% em explorar, porque o ciclo é propício para isso, Tá. e num segundo momento eu foco 100% em extrair, Ou né? seja, a partir da Capturar valor. estratégia eu entendo qual é o momento que eu estou e o que eu deveria estar fazendo, mas eu não faço os dois simultaneamente. Eu uso tempo para dividir as práticas, né? Exatamente. Eu não fa... Essa é quem sabe seja o insight desse modelo. Nesse caso, a ambidestria não administra simultaneamente esses dois modelos, né? Ela ora explora, ora extrai, ora faz exploration, ora faz exploitation, o que se adequa para indústrias aonde esse ciclo Sim. ele é muito bem definido. Não é para todo mundo, então. Não é para todo mundo. Mas e a gente tem, assim, em 96, o Tushman e o Ryland vieram com o conceito da ambidestria estrutural, né? E esse tem se tornado o modelo dominante atualmente, né? Fala um pouquinho para a gente disso Boa. daí. Então, o sequencial organiza no tempo, a partir da estratégia, como tu destacastes, e a gente vê isso, né, Marco, em alguns clientes, que ora o cliente está com uma agenda de abrir frentes, É. e ora ele está com uma agenda de escalar essas frentes e extrair valor dessas frentes. Mas a gente observa também que esse modelo é perigoso, né? Porque muitas vezes eu estou numa etapa, eu me planejo para estar plantando o futuro e eu me deparo com uma mudança de estratégia ou uma mudança, né, às vezes política, econômica, e eu acabo perdendo todos esses investimentos, né? E eh, sempre, na maior parte das vezes, a gente vê que o exploration sofre e é anulado, né, em benefício ao exploitation, ou seja, deixa eu, né, vou esquecer do amanhã e deixa eu, né, cuidar do meu negócio atual, né? E a abordagem estrutural, que é essa que tu introduziste, ela exatamente tenta criar numa divisão de estrutura organizacional mecanismos para que cada parte da organização adote a lógica mais
adequada para a sua ambição. Então, uma parte da organização faz o exploitation, que é capturar valor do negócio existente, inovações incrementais que alonguem o ciclo do produto e das vantagens atuais. Vamos pensar assim na Apple, a evolução do iPhone vai sendo feita na estrutura de exploitation, que é a estrutura que criou o negócio e que, né, precisa capturar valor. Mas em dados momentos eu preciso introduzir novas fontes de vantagem, seja modelos de negócio ou produtos. E aí, então, é uma outra estrutura que fica com esse mandato, com o Mas, mandato de criar. mas assim, é engraçado, porque a gente está falando de como que eu faço isso conviver, né? E quando a gente fala do estrutura, modelo estrutural, eu estou isolando dentro da organização, né? Como é que fica isso? Esse é o gancho fundamental dessa abordagem, é que a separação estrutural não se transforme em isolamento. Porque quando os negócios são absolutamente distintos do negócio atual, conflitam com o negócio atual e não se beneficiam do negócio atual, quem sabe a empresa possa separar eles de maneira tão intensa que seja até um spin-off. Agora, a ambidestria, ela é exatamente a abordagem que tem dois eixos de atuação. Um é eu separo, mas eu estabeleço mecanismos de integração que me ajudem a alavancar esse conjunto de coisas novas nos ativos do core. Então, vou dar um exemplo concreto de um cliente que a gente vive bastante tempo e que, sendo do agro, a metáfora fica ainda mais legal, que é o caso da SLC Agrícola, que criou um negócio que é a SLC Sementes, e que hoje é um negócio muito relevante no grupo. As informações são públicas na área de relacionamento com investidores, e que se beneficiou dos campos da operação de produção de commodities agrícolas da SLC Agrícola, que se beneficiou dos relacionamentos com as empresas de biotecnologia, que se beneficiou da própria estrutura de time que opera a produção do milho, soja e algodão, e que também colabora na produção das sementes. Ou seja, o que a gente percebe é que a separação ela não é suficiente, ela precisa ser complementada por mecanismos de integração para que o novo tenha acesso àquilo que a empresa mãe tem Ou seja, de o único. valor só vem com a sinergia entre as estruturas, né? Que é o que a gente observa, acaba sendo mais difícil, né? Porque automaticamente, quando a gente fala de ambidestria, acho que na maior parte, né, na cabeça da maior parte das pessoas vem essa divisão, vem o estrutural. Tá? Separar, como é que eu penduro aqui a área de novos negócios, como é que eu separo o meu base business, e aí começa o conflito e as tensões, né? Esse ponto é realmente, tu estás trazendo assim um tema que é a parte mais fácil, entre aspas, é separar. É, O desafio é estabelecer as pontes que te permita gerar essas sinergias, alavancar os recursos, não duplicar recursos, é. e além disso, Alavancar de forma eficiente, né? alavancar de forma eficiente. E aí vem todos os desafios, que são os desafios, poxa, mas eu preciso que o cara que está operando o core, de alguma maneira, ele primeiro não se sinta ameaçado, que é um sentimento por vezes presente, dependendo da natureza do novo negócio, mas além disso, que ele entenda que vai ser útil ele colaborar com o novo para o futuro da organização e também para o futuro dele, em alguma medida. E aí tem alguns mecanismos que a gente pode falar sobre como potencializar essa integração. E o contextual, o terceiro modelo, como que ele funciona? Pois então, um pesquisador que é o Julian Birkinshaw e a Chris Gibson, eles criaram mais recentemente, em 2001, a seguinte visão: seria possível criar um contexto organizacional adequado onde os indivíduos, dentro da operação do core, vão ter o discernimento de quando é tempo de plantar, quando é tempo de colher, e vão
migrar entre essas atividades continuamente por livre arbítrio em relação ao que a organização precisa. Aquela prática do Google e da 3M de 20% do tempo, Sim. 15% do tempo para os projetos de inovação é uma tentativa de induzir essa ambidestria contextual. Ah, a gente, na Isso, a gente ouviu muito isso assim, há 10 anos atrás, a gente falava bastante quando a gente viveu o boom da criação das áreas de inovação, na maior parte das empresas, né, das indústrias, e se falava, não, o objetivo futuro é que a área não exista mais e que a cultura de inovação esteja permeando toda a organização. Me parece muito esse conceito aqui do modelo contextual, né? Ou seja, o próprio colaborador, indiferente de qual é o seu nível na hierarquia, ele contém os conhecimentos e sabe tomar a decisão correta, vivendo num ambiente que incentiva, que controla, né? E que inspira para que isso aconteça. Mas isso me parece ser o modelo mais difícil, mais complexo, né? E talvez não seja para todas as empresas também, né? É um bom ponto esse, tanto o resgate que tu fizeste dessa visão de algumas estruturas de inovação, e eu entendo que não só ele não é para todas as empresas, porque algumas delas precisam de precisam de indução mais estruturada, quanto ele não é para todos os projetos também. Acho que esse é um outro recorte. O, o Gmail, ele teria nascido dessa política no Google. É uma iniciativa que ela é um adjacente próximo do negócio atual, Certo. mas o carro autônomo, ele demanda competências mais distantes daquelas que o negócio existente tem. E não é só uma questão de arbitrar tempo, mas de ter acesso a competências que hoje não existem na organização, e aí, quem sabe, o modelo estrutural seja necessário. Ou seja, esse, quem sabe, seja um insight interessante. Os modelos, eles não necessariamente são excludentes, Excludentes, eles podem coexistir. eles podem coexistir. Ou seja, o Google tem sim o Google X, que é uma estrutura que pratica, vamos dizer assim, a ambidestria estrutural, Uhum. tem uma tentativa de criar um contexto favorável para fomentar essa ambidestria contextual, e não há dúvida que há momentos de maior intensidade de exploration e de exploitation. Por exemplo, nesse momento com a temática da inteligência artificial, ameaçado por outros players como a OpenAI, pela própria presença de Microsoft e de Amazon nesse cenário competitivo, os próprios founders do Google voltaram para o negócio e disseram: ó, pessoal, nós precisamos alocar recursos com intensidade para explorar esse mundo novo. Afinal de contas, ele não é aparentemente uma continuidade do business de busca e de YouTube que nós vínhamos explorando. Boa, boa. Mas vamos migrar um pouquinho. Acho que está claro a necessidade, né? O porquê a ambidestria é um imperativo, porque ela ganhou relevância nas últimas décadas, né? E também está claro, acho que após esse bate-papo inicial aqui, a necessidade de realmente entender qual é o nosso contexto, qual é o contexto da companhia, qual é o contexto econômico, político, organizacional, né? Ter essa estratégia desenhada, saber qual é o melhor modelo, como se eles vão coexistir ou não, né? E para que tipo de inovação, né, a gente tem que estar trabalhando. Agora, uma vez que a gente decide, né, embarcar nessa jornada aí dos novos negócios, né, da inovação, a gente precisa saber como fazer, né? E você cita o tema, né? A gente está falando
de corporate venturing, né? Explica para a gente esse conceito. O que é o corporate venturing? Boa. O corporate venture é o conjunto de mecanismos pelos quais as empresas estabelecidas criam, investem, aceleram e escalam novos negócios para explorar usos adjacentes de competências existentes, para desenvolver novas competências e para gerar novas avenidas de crescimento. Isso é o corporate venture e esses são os objetivos do corporate venture. Nós podemos, inclusive, falar dos Ou modelos. seja, idealizar, desenvolver e escalar novos negócios, né? Mas a gente sabe que o problema, na verdade, emerge, né? A dificuldade emerge maior na etapa de escalar, Sem né? dúvida. No scale-up. E você cita até o Vale da Morte, né? Corporativo, né? Corporativo, né? Explica para a gente por que essa etapa é a mais complexa e o que é esse conceito do Vale da Morte Legal. corporativo. O corporate venturing ele pode ser praticado de três formas. O corporate venturing interno, quando a empresa desenvolve internamente novos negócios. O corporate venturing externo, quando ela investe, faz parcerias, joint ventures ou aquisições de startups Ou independentes. seja, o primeiro é o inside out. É o de dentro para fora, Isso, exatamente, ou e seja, quando a gente está trazendo a solução de fora, o outside in para... de fora para dentro. E de alguma maneira emergiu, né, um conceito assim que é uma variação, que é o corporate venture building, que em algum momento virou uma combinação do interno com o externo, porque a empresa adiciona ativos dela, por vezes traz um empreendedor de fora ou parte dos membros do time, enfim, eu imagino que a gente possa conceber assim esses três modelos, mas o teu ponto é por que é tão difícil fazer a transição, né, Isso. de uma ideia, de uma Que de uma tudo no ideia início vai muito bem, para escala, mas exatamente. na hora que eu tenho que escalar, né? Ou seja, provavelmente na hora que eu necessito das sinergias, Na hora que eu de maior necessito, intensidade, né? exatamente, na hora que eu necessito de ativos do core, eu tendo a enfrentar maiores desafios, porque diferente de uma startup independente, a startup corporativa, vamos chamar assim, ela tem duas validações. Ela precisa validar o mercado, ou seja, existe um problema relevante, frequente, mal resolvido, e a minha solução é melhor do que as alternativas, ou seja, houve tração de mercado. E ela precisa de uma validação interna, que é essa legitimidade organizacional que diz: tu podes desenvolver isso. E, além disso, tu vais te alavancar nos nossos ativos. E essa é uma construção que o líder da venture, do novo negócio, precisa fazer. Ele precisa entender como não ser percebido como uma ameaça e, mais do que isso, como ser percebido como estrategicamente relevante para o futuro do core, a ponto de conseguir ter acesso àqueles ativos para se alavancar. E, por vezes, esses ativos não estão, inclusive, disponíveis dentro da empresa. E aí vem a oportunidade de essa nova venture fazer também inovação aberta. Ou seja, eu pego emprestado algumas coisas do core, eu desenvolvo algumas coisas internamente e outras eu vou buscar no ecossistema. Vou dar um exemplo concreto. Na Energisa, que é uma das principais distribuidoras de energia do Brasil, se criou um novo negócio que é a Conta Volts, uma solução de serviços financeiros que se alavancou muito nos ativos da empresa mãe e que desenvolveu recursos internos novos necessários para aquilo, mas que também colaborou com startups, e a gente teve o privilégio de participar lá com o time do Daniel e disso, trazendo soluções do ecossistema que complementavam ativos que a Conta Volts tinha pego emprestado da empresa mãe e desenvolvido internamente. Então, em alguns casos, a dependência de recursos que o novo negócio tem, ele não se resolve com os recursos da empresa mãe, seja porque ela pode não ter esses recursos, seja porque
em alguns casos, ela não consegue pegar esses recursos. E aí ela busca esses recursos no ecossistema. Mas, assim, quando a gente, nesse processo, né, de criação de uma nova venture, um novo negócio, de novo a gente, uma vez que eu consiga escalar o que eu tenha criado realmente esse negócio, vem o tema do separar, separar do core, ou integrar no core, né? A gente sabe que, assim, eu só vou conseguir realmente alavancar os resultados de sinergia com o negócio atual, se eu tiver uma boa integração, mas essa discussão é recorrente, né? De ou é separado, ou como que eu integro, se eu tenho que deixar separado, se tem que ter integrado, ou seja, quais são. Me fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses modelos assim de integração, separação, esse modelo binário, né? Você fala que esse modelo acabou. Como que a gente define a estratégia correta para isso de uma nova venture? Legal. O assim, a visão dominante e muito influenciada por um trabalho que o Christensen produziu, né, que é quem sabe, o principal pensador de inovação, era de que se tu estás desenvolvendo algo disruptivo, tu deveria transformar isso numa unidade independente, sob pena de não conseguir, criar. E ao longo do tempo virou uma prescrição que quem sabe foi levada ao extremo, para todo e qualquer caso de novo negócio. E o que determina a melhor alocação, que é a tua provocação, são 2 fatores. O quanto esse novo negócio conflita com o negócio da empresa mãe, e o quanto esse novo negócio é mercadologicamente similar ao negócio da empresa mãe. Então, Tá. quando o conflito é alto e a similaridade de mercado é baixa, a separação é o melhor caminho. Vamos pegar o caso da Melissa na Grandene. A Melissa é um negócio que demanda uma abordagem gerencial diferente, né, do negócio da produção de calçados, do core da Grandene, que é uma empresa incrível. E o go-to-market, a forma de promover, o posicionamento é muito distinto, né? É um produto fashion de luxo, a Melissa. E aí as estratégias, né, comerciais e de marketing são muito distintas. Então, nesse tipo de caso, a separação é o melhor caminho. Mas você falou, a gente tem duas variáveis aqui, né? A similaridade de mercado e talvez a proximidade ao core do negócio, desse new business, né? Isso. Agora, essa combinação gera diferentes estratégias. Você, né, citou uma delas, ou seja, eu posso chegar à conclusão que eu tenho que estar já nascer totalmente integrado, ou posso chegar à conclusão que eu tenho que estar totalmente separado e eu tenho um meio do caminho aqui, né? Boa. Quais são essas, assim, 4 estratégias, Legal. né? Além da separação, a outra estratégia é a integração, né? Ou seja, qual que é a estratégia da integração? A, o conflito é baixo Tá. e a similaridade de mercado é alta. Ou Ou seja, seja, eu tenho, por exemplo, a gente já vivenciou isso em alguns casos, né? A empresa quer entrar em outras categorias de produto, né? Uma empresa de bens de consumo que quer entrar em outras categorias para ampliar o seu portfólio de produtos para outros espaços de consumo com o mesmo consumidor, alavancando a mesma cadeia de distribuição e suprimentos, por exemplo, né? O valor, óbvio, aí vai vir com a integração, né? Porque eu exatamente. alavanco, eu rentabilizo muito mais a minha estrutura, né? Com uma nova abordagem de valor para o meu cliente, meu consumidor, né? Esse é o caso claro da integração, É né? exatamente isso. Ou seja, eu me beneficio da similaridade de mercado e não enfrento a restrição do conflito do novo com o existente. E quando isso fica no meio do caminho, Então, há outras duas sempre tem estratégias, essa tá? zona Há cinzenta, outras né? duas estratégias, que assim, quando o mercado é similar, mas o modelo de negócios conflita, eu faço o que a gente chama de integração
faseada, né? Como se fosse Ah, um casamento planejado. Eu começo preservando a autonomia, tá. né? Porque não há. Ou seja, eh, começo separado. eu começo separado e vou integrando ao longo do tempo. Um Tá. exemplo que me parece ilustrativo é o do Boticário, que criou marcas novas como Eudora, quem disse Berenice, The Beauty Box, como unidades mais independentes Tá. e que depois foi trazendo para um maior nível de integração, porque os mercados são similares e no médio prazo ela se beneficia dessa integração. Já o outro caso que completa o quarteto de Ou seja, esse é estratégias, o que nasce integrado, mas vai se apartando. o quarto caso é o que nasce dentro e vai se apartando, porque o modelo de negócio no início ele não conflita, então ele consegue nascer dentro. Entendi. Mas ele não se beneficia muito Ah, mercadologicamente. Então eu preciso ir dando a independência que ele precisa, né? entendi. Eu diria que o caso da Cashme, na Cirela, que é uma fintech, quem sabe possa ser esse. O caso o caso do quilômetro de vantagem, o Abastece Aí, na Ipiranga, na minha avaliação, ilustra esse modelo. Então, voltando no teu ponto, não há apenas 2 alternativas, separa ou integra, separação não é para todos os casos, e Assim como também não é a integração para assim todos os como não casos. é a integração, há casos em que a integração ela não permite que um negócio nasça e nem escale, E gera hã, conflitos muitas vezes no core. exatamente, aí ele não nasce e não escala. É. Então essas 4 alternativas, elas ampliam a visão de quem está configurando novas ventures. Boa. Max, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui sobre como as empresas podem construir, né, uma arquitetura ambidestra. Legal, esse é um ponto importante, ou seja, hã, partindo da premissa de que as empresas, têm que, equilibrar. Equilibrar não quer dizer, meio a meio, mas elas precisam dar atenção simultaneamente ou no tempo a o hoje e o amanhã. O primeiro ponto realmente é entender o seu contexto para escolher o melhor ou os melhores modelos entre o sequencial, o estrutural e o contextual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é definir, para cada venture, qual é o tipo de estratégia de separação e integração em linha com o que nós acabamos de Boa. conversar. O terceiro ponto é, ao definir algum nível de separação, é escolher, eh, do ponto de vista da autonomia da venture, se ela precisa de autonomia estratégica para escolher mercados e posicionamento, se ela precisa de autonomia operacional, de como é que ela produz, como é que ela contrata, como é que ela opera, ou se ela precisa de autonomia administrativa, se ela precisa de um outro CNPJ, se ela precisa de regras de Tá. compliance distintas, que são diferentes tipos de autonomia. E, por fim, é necessário selecionar os mecanismos de integração. E no e-book a gente explora pelo menos 4 dos principais mecanismos, que são a integração social da alta gestão, ou seja, a criação de um entendimento na alta gestão entre aqueles que exploram e aqueles que extraem do papel complementar desses 2 movimentos. Nós falamos sobre as recompensas contingenciais, ou seja, de como é que eu incentivo os 2 lados dessa equação a ter interesse pelo sucesso, do outro lado. Nós falamos sobre interfaces de transição, times multifuncionais, grupos temporários, task forces, que criam os dutos entre essas estruturas, e também falamos sobre a transferência e rotação de pessoas entre essas estruturas para ampliar a compreensão, para compartilhar linguagem entre essas estruturas. Então, eu diria que essa é a arquitetura da ambidestria organizacional
praticada com aquilo que há de mais contemporâneo de ciência sobre o tema. Max, obrigado pelos seus insights aqui de como, sobre ambidestria, ou seja, como ajudar as empresas a florescerem nos dois tempos ao mesmo tempo. Muito legal, Muito Marco, a gente obrigado. poder estar junto aqui de novo, batendo esse papo e compartilhando aí com a nossa audiência que precisa de conteúdo e lida com esse desafio no dia a dia e que não pode ficar só na superfície do preciso ser ambidestro, sem compreender os modelos e as alternativas e como realmente operacionalizar essa estratégia. Valeu.